Vocês sabem o que aconteceu com Jesus após a sua ressurreição? Hoje a gente vai falar sobre isso. No livro de Atos, no capítulo 1, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui a gente vai ver que depois de ressuscitar, Jesus ainda permaneceu na terra e ensinando os discípulos, confirmando o chamado dele, tudo aquilo que ele havia falado, ainda durante cerca de 40 dias. E no versículo 4 continua assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ele disse-lhes, respondeu: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui a gente vê novamente Jesus falando sobre a importância do batismo no Espírito Santo, principalmente para os apóstolos naquele início do Evangelho, porque era algo muito poderoso e a perseguição naquele tempo era muito forte, porque Jesus estava trazendo algo novo. Era a tradução da palavra de Deus, das Escrituras, da Bíblia Sagrada, sendo faladas por um homem. Então, quando os religiosos daquela época eles receberam isso não foi visto de uma maneira agradável. A gente sabe que era a vontade de Deus, que Jesus, que era a própria palavra, viesse e se revelasse a maneira como ele realmente queria que as coisas fossem feitas. E enquanto Jesus falava isso, ele era levado aos céus. O versículo 9 continua dizendo: E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Ou seja, Jesus ele foi levantado, ele foi levado até os céus. A gente vê que uma nuvem o recebeu. Então, a partir daquele momento, os discípulos, quem estava ali presenciando Jesus sendo levado aos céus, não veriam ele mais. Continua assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. E aqui a gente vê o que foi que aconteceu com Jesus após a sua ressurreição. Ele foi levado aos céus, ele voltou para a casa do Pai, ele voltou para os braços do Pai, para o seu lugar de origem. Tem algumas pessoas que às vezes usam isso para questionar a existência de Jesus. Porque não existem provas, não existe algo que diga que Jesus existiu, mas se a gente for olhar, existe toda uma palavra, toda uma população, toda uma região, países que tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, pessoas que conheceram de perto, viram realmente tudo que Jesus falava. Então, não há o que se falar, questionar a existência ou não de Jesus, é mais do que comprovado. A própria Bíblia, ela traz relatos sobre quem conviveu com ele. Então, para que melhor do que pessoas que conviveram com Jesus, que chegam aqui e relatam que viram ele, conviveram com ele, viram ele ensinar sobre o ministério, viram ele morrer na cruz, viram ele ficar morto os 3 dias, ressuscitar, voltar, andar com eles, e viram ele subir aos céus, ser levado aos céus e ser encoberto por uma nuvem. Então não é o que questionar, realmente tudo isso aconteceu. A gente vê que tudo isso aconteceu aos olhos de pessoas que viviam naquela época. E mais importante do que isso, ainda é o relato dos anjos, que falaram com os homens, porque ele diz: Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, ainda há uma outra promessa, que é a volta. Da mesma forma que eles viram ele subir, há uma promessa de volta da mesma maneira. Jesus vai vir do céu e vai voltar.
E é por isso que nós cristãos, nós esperamos ansiosamente a volta de Cristo. Nós ansiamos tudo isso, porque tudo que ele falou, tudo que se cumpriu através da vida dele, tudo aquilo que ele disse, realmente foi visto pelos discípulos, por quem andava com ele. Então, a gente também anseia a volta. Todo mundo que teve a oportunidade de viver com Jesus, a gente não teve essa mesma oportunidade dos discípulos. Então, a gente anseia por esse momento, a gente anseia por conhecer Jesus. Pode ser que a volta dele não seja na nossa época, pode ser que seja daqui a muitos mais anos, pode ser, mas é um anseio de todo cristão, é a volta de Jesus, é estar na presença de Deus, estar na presença de Jesus, nem que isso aconteça depois da nossa morte, a gente não se preocupa com isso, né, se vai acontecer depois da nossa morte, mas é um anseio verdadeiro do nosso coração, é encontrar com Ele, é conviver com Ele. E a oração dessa noite que eu peço que vocês façam é essa, para que vocês peçam a Deus para realmente crer naquilo que Jesus falou, crer nas promessas que Ele fez, de que Ele vai voltar e de que, mais do que voltar, Ele tem uma vida eterna para nos dar. A promessa dele é nós termos uma vida eterna, onde não vai haver dor, onde não vai haver sofrimento, como a gente tem aqui no mundo, mas a gente vai viver uma vida plena com Deus. Então, a nossa vontade é essa. Então, que você peça a Deus para ter o entendimento, ter a revelação da vontade dele, que é esse convívio eterno com ele, esse convívio onde a gente vai estar face a face com o Senhor, onde não vai ter choro, não vai ter dor, a gente vai viver na presença de Deus feliz. Então, que Deus revele isso ao seu coração essa noite.